Olá, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam me ouvindo bem também, ok? É um prazer estar uma vez mais aqui para a gente poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Você que mora aqui em Denver, se você mora também em outros estados dos Estados Unidos ou no Brasil também, né? Tem algumas pessoas que já estão aqui. Que Deus abençoe. Se você puder dar um oizinho aqui, por favor, só para mim saber realmente quem está aqui. Que Deus te abençoe bastante, que Deus abençoe o teu coração. Espero que você esteja sendo edificado, né, com aquele bate-papo que a gente tem aqui. Brigadão, vocês que estão dando like aí. Que Deus abençoe o John, a Olga, todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Amém? Espero que Deus abençoe o teu coração e que você cresça cada dia mais, ok? Se você quiser também, você pode compartilhar esse vídeo depois com um amigo ou durante mesmo esse momento aí live, você pode também convidar alguém para assistir, se você quiser, claro, ok? A ideia não é polemizar, mas a ideia é aprender, ok? Mais da palavra de Deus. Se você quiser, vai lá e busca seu café também, que afinal de contas esse é o Bible Café, ok? Bible Café sem café não é Bible Café, ok? E assim a gente estuda a Bíblia e toma um cafezinho juntos. Vamos lá? Muito bem. Hoje eu tenho um tema. Eu sei que muitas pessoas têm perguntas às vezes a respeito desse tema. Nessa hora, clamar pela tua presença, pelo teu Espírito, pela direção que vem do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Olha para cada um que está assistindo agora com a gente, que está acompanhando, que tem vontade de aprender e gosta, Senhor, de comentar, mesmo que já saiba, gosta, Senhor, de estar num círculo onde se medita e se fala sobre a palavra de Deus. Que o teu Espírito Santo vá a cada um dos lares e possa tocar. Se alguém está triste, angustiado, passou um dia ruim, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que tu venha levantar, abençoar essa pessoa, confortar, trazer para junto de ti, Senhor, para que ela sinta o teu calor e sinta a tua alegria. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, ok? Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos uma vez mais, ok? Não importa de onde você está, o que importa é que você está, ok? E a pergunta, né, nós temos várias perguntas aqui nesse aspecto, e a pergunta que a gente volta a repetir para aquelas pessoas que entraram agora. Bom, então, como eu estava falando, né, será que vamos ver, a minha ideia não é apontar o dedo para fazer você se sentir mal ou coisas desse tipo. A gente vai falar sobre o que a Bíblia fala e eu vou também colocar aquilo que eu entendo, ok? Que a Bíblia está dizendo, e é muito importante que a gente veja num contexto geral. Existem muitas ideias, muitas pessoas que estão na internet, no YouTube, eles falam muitas coisas, uns dizem, não tem nada a ver, mas a maioria das pessoas, eles olham somente um texto. E eu entendo que quando tem vários textos falando sobre um determinado assunto, a gente precisa olhar todos os textos, ok? Para a gente tentar chegar numa posição mais adequada, ok? Eu me lembro muito bem, vou repetir isso aqui porque eu não sei se vocês ouviram, que tem muita gente indo para tudo quanto é lugar e ouvindo as pessoas dizer, não tem nada a ver, você pode ir, você pode comer, isso não vai te afetar. Outras pessoas simplesmente elas não vão de jeito nenhum. A minha mãe, por exemplo, ela não deixava de jeito nenhum a gente participar de festas juninas ou de qualquer outra coisa, e isso foi algo que a gente cresceu assim aprendendo. Mas então vamos para a palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês o primeiro texto, ok? Eu vou mostrar o texto bíblico aqui para que você possa acompanhar comigo, ok? É muito importante a gente ver de fato, né, o que a Bíblia diz. O primeiro texto que eu quero ler com você
está em 1 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 4, nós vamos ler até o versículo 13, ok? Eu vou colocar aí na tela para você acompanhar comigo. Ok? 1 Coríntios, capítulo 8, tá? O versículo é o versículo 4. Se você quiser, marca na sua Bíblia. Então a gente vai ler, diz o seguinte: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Quero fazer uma pausa aqui, ok? Só para a gente entender. Bom, o que Paulo está dizendo é que algumas pessoas ainda, mesmo depois de haver se convertido, ainda comiam coisas sacrificadas aos ídolos, e ainda na sua consciência ele guardava isso que ainda era coisas sacrificadas aos ídolos, ok? Mas ele também diz que o ídolo não é nada. Ele diz, há um só Deus, tá? Mas guarda aí, porque isso aqui é só o primeiro texto. Se você acompanha nesse texto comigo, você vai ter a impressão de que, de fato, à primeira vista não tem nenhum tipo de problema, ok? Mas vamos continuar no texto, só para você ver. Então, agora o versículo 8. O manjar não nos faz agradáveis a Deus, ou seja, o que a gente come não nos faz agradável a Deus. Porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência ou que tem conhecimento, ok? Sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Olha isso aqui. Então, ele começa aqui agora a dar uma outra visão muito importante. Qual é a visão que ele está dando importante aqui? Ele está dizendo que se você comer ou deixar de comer, praticamente não vai fazer diferença. Mas aí ele começa a mostrar o seguinte: veja para que isso não seja escândalo para as pessoas fracas, ok? Pessoa fraca, diga, se alguém vê você comendo, ele vai, digamos assim, se alguém vê você comendo, ele vai simplesmente pensar, ok, eu vou comer, mas aí ele come com aquela consciência antiga de que ele está comendo algo sacrificado para o ídolo. Então é muito importante que a gente tenha o entendimento de fato, né, daquilo que a gente está fazendo nesse aspecto, ok? Continuando aí a leitura, preste atenção, eu vou voltar para o texto, porque a gente vai até o versículo 13. Aqui lemos o versículo 10. No versículo 11, pela tua ciência, ou pelo teu conhecimento, ou pelo teu nível de conhecimento, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, peca contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então veja bem, nesse primeiro texto aqui, a chave é, Paulo está dizendo, se você vai comer alguma coisa que é tido como sacrificado aos ídolos, você precisa ter cuidado, porque se outra pessoa vê, essa pessoa não tem conhecimento, ela vai se escandalizar. E se ela se escandalizar, você está pecando contra Cristo.
ok? Porque você também está fazendo a pessoa pecar. Então, ele diz, então, se isso for escandalizar as outras pessoas, é melhor que eu não coma. Quero abrir um parêntese para dizer o seguinte, que na época de Paulo, e principalmente nos lugares que ele andava, e principalmente na cidade de Corinto, havia vários templos. Você tem que lembrar que o Império Romano veio depois do Império Grego. O Império Grego veio cheio de ideologias de Deus. Eles tinham um Deus para cada coisa, eles tinham Deus para isso, Deus para a chuva, Deus para o amor. E havia também muita promiscuidade sexual, havia coisa que não é diferente hoje, né? Mas havia muitas coisas assim. Então era muito comum haver vários ídolos. Você vai ver em Atos, quando Paulo ele chega no Areópago, um lugar onde as pessoas faziam discursos, ali havia altares para vários deuses. É onde ele encontra um altar que diz ao Deus desconhecido, e ele pega aquele altar e ele começa a falar de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então a gente tem que ter isso na mente. Então era muito comum haver várias oferendas, haver tipos de lugares onde eles ofereciam comidas aos deuses e davam às pessoas. Então é muito importante você ter isso sempre na sua mente, no contexto, quando você está lendo a Bíblia, especialmente quando fala disso, ok? Hoje é um pouquinho diferente. Então, o primeiro texto é esse, tá? Então, de acordo com esse texto, nós podemos entender algo interessante, que, bom, não seria pecado você comer uma comida sacrificada a ídolos, mas tem alguns detalhes que são muito importantes, a gente precisa fazer algumas distinções. Por exemplo, festas juninas. As festas juninas, originalmente, elas eram festas e todas as comidas eram consagradas aos chamados santos da Igreja Católica. Há quem diga hoje que isso não é mais uma realidade, ou seja, que dificilmente alguém consagraria comida aos santos da Igreja Católica. Entretanto, nós não temos exatamente como saber, mas para quem é católico, ou para quem já foi católico, as pessoas que conhecem tudo isso, elas de fato elas sabem a origem e sabem para que é aquilo. E mesmo que não tenha sido sacrificado ou consagrado aos ídolos, eu entendo que nós precisamos ter um pouco de cuidado, justamente para não confundir as coisas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as motivações, né, que a gente tem. Um outro tipo de festa que está crescendo muito comum é o Halloween, né? O Halloween é uma festa às bruxas. Ela é celebrada no dia 31 de outubro. O dia 31 de outubro é conhecido como o Dia das Bruxas. É também o dia onde os satanistas, é como se fosse assim, vamos dizer, o Natal dos satanistas, né? É onde eles fazem oferendas, sacrifício de crianças, sacrifícios de adultos, onde muita coisa está acontecendo que as pessoas normalmente não sabem. Então é muito perigoso, é muito complicado você tentar santificar uma coisa que não tem como se santificar, né? A Bíblia fala muito sobre que nós devemos fazer a diferença entre o que é santo e o que é profano. Então é uma festa da feitiçaria, uma festa do satanismo, e muita gente, eu tenho visto muitos crentes dizer, não tem problema, não tem nada a ver. E de fato eu não entendo que é tão simples assim, ok? Então nós precisamos fazer essas distinções, ok? Vamos um outro texto ainda em 1 Coríntios, eu quero que você veja, eu vou abrir lá, vou colocar minha Bíblia para você ver. Está em 1 Coríntios, ok? No capítulo, nós lemos no capítulo 8, agora nós vamos para o capítulo 10, o versículo 12, ok? Capítulo 10, versículo 12 de 1 Coríntios. Vamos lá. Aqui Paulo
ele já fala algo mais forte. Veja bem, lá antes ele deu uma pincelada. Agora aqui ele diz assim, versículo 12: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Em outra tradução diz, olhe, cuide para que não caia. No versículo 13 ele diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Continuando. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendido, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura, versículo 16 agora. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Fazendo uma pausa. De que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da ceia do Senhor. E antes ele diz, fugir da idolatria. É muito importante, se você for fazer uma comparação das coisas que são sacrificadas a ídolos, o ritual cristão evangélico, que foi uma ordem de Jesus, uma ordenança, que nós celebrássemos a ceia do Senhor. E todo mundo sabe, dos que são cristãos, estão na igreja, que o pão e o vinho é um simbolismo, mas é um simbolismo espiritual com uma profundidade muito grande. Ninguém está lá brincando quando vai tomar a ceia. É muito importante. A Bíblia diz, inclusive, que havia muitas pessoas que estavam fracas, muitas pessoas doentes e muitas que já até haviam morrido por tomar a ceia do Senhor indignamente. Então essas coisas espirituais não são brincadeira. Então Paulo está dizendo, vou voltar ao texto lá, ele diz, não é, ele pergunta, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aí ele continua, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aí ele pega Israel, vede Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Aqui ele está falando dos sacrifícios do Velho Testamento, que até naquela época muitos ainda faziam. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? A resposta automática para essa pergunta é não. Versículo 20. Agora aqui está a coisa séria que eu quero que você preste atenção. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Isso aqui agora pesou. Veja bem. Por que pesou? Porque lá ele diz, o ídolo não é nada. Aqui ele diz, o ídolo não é nada. Mas na realidade, o que eles estavam sacrificando aqueles ídolos, na realidade não eram aos ídolos, mas sim aos demônios. Mesmo que eles pensem que estão sacrificando ao ídolo, né? A alguma coisa. Porque o que de fato assume o lugar do ídolo são demônios. E nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, sabemos claramente disso. Então, ele está dizendo, eu não quero que vocês sejam participantes da mesa de Cristo, que é a ceia do Senhor, e também, ao mesmo tempo, participantes da mesa dos demônios, que é participando das comidas aos ídolos. Ok? Então, nós precisamos entender esse aspecto. Vamos continuar no texto? Versículo 20 agora. Versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então,
eu diria para você o seguinte: comer as comidas que são oficialmente consagradas a ídolos, ou mesmo que você não tenha certeza, ou você não sabe, na realidade, se você comer, eu diria que provavelmente não vai acontecer nada com você do ponto de vista físico. Isso não é uma garantia, tá? Mas o que é muito importante você entender é que, no mínimo, você está irritando a Deus, porque você está participando lá daquilo lá de fora e, ao mesmo tempo, participa das coisas de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender que de lá nós já viemos, nós já saímos dessa situação. Nós não queremos mais nada com isso. E quando uma pessoa ela se sente tentada, né, ela lembra lá que o texto começou falando que quem está em pé tenha cuidado para que não caia. Está dizendo que vem uma tentação, mas não vem tentação maior do que aquela que podemos suportar. É que, na realidade, nós somos muito tentados a servir a Deus, a estar com Deus e ainda querer participar de muitas coisas lá de fora que são ótimas, são boas. Comidas, coisas que nós, às vezes, festas, coisas que nós queremos participar. E isso é um grande perigo. E como tem muita gente dizendo assim, isso não tem nada a ver, a gente precisa, de fato, atentar para os textos da Bíblia que tratam do assunto. Só para você ver novamente nesse final aqui, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Uma coisa que nós precisamos realmente buscar são aquelas coisas que vão edificar a nossa vida. Nós precisamos pensar muito bem onde nós vamos estar, o que nós vamos falar, fazer, comer, né? Tem um texto aqui que muito provavelmente a gente vamos continuar lendo aqui. Deixa eu ver, não é nesse texto. Bom, tem um texto assim, o versículo 31. Eu quero que você veja o versículo 31, vou colocar aí de novo. É na mesma sequência. Ele diz isso, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós precisamos, de fato, responder essa pergunta. Qual é a motivação que eu tenho para fazer certas coisas? Ou qual é a motivação que eu tenho para, digamos assim, participar disso, comer isso, né? É muito importante a gente entender que a gente faz parte do corpo. Eu quero ler aqui o comentário da Olga, eu sei que muitos aqui já leram, mas diz assim, a questão central é a busca de uma vida que não leve o outro, que não tem amadurecimento, a se desviar da sua fé em Cristo. A Bíblia busca orientar a nossa conduta de acordo com os melhores padrões. Exatamente isso. Às vezes a gente diz assim, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas isso não é propriamente verdade. Se você for ver, por exemplo, a Bíblia, em vários aspectos, em vários locais, ela diz o seguinte, que nós somos um corpo. Então, nós precisamos cuidar, não somente de nós mesmos, mas precisamos cuidar das outras pessoas. Existem pessoas fracas na fé, existem pessoas que não entendem, não conseguem fazer a distinção. Por exemplo, você pode de repente ir a um lugar e até não se contaminar, né? Mas tem outras pessoas que não são assim, né? E se você cria uma visão, né? um aspecto, uma consciência na outra pessoa, que isso não tem problema, porque isso, porque aquilo, você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar levando essa pessoa a realmente a um problema muito mais profundo do que você imagina por causa da tua liberdade, se eu posso assim dizer. Mas vamos ver mais alguns textos, eu acho muito interessante. Eu quero que você veja o texto de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 18. Eu vou colocar de novo aqui a Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Aqui nesse texto, quem está falando é Jesus, ok?
Deixa eu mudar aqui para que você possa acompanhar comigo aqui. Nesse texto, aqui é onde Jesus escreveu as cartas às igrejas, ok? Vamos lá para o versículo 18. E veja bem, Jesus está falando à igreja de Pérgamo, a igreja que está em Pérgamo. No versículo, você vai ver aqui no versículo, Jesus ele elogia a igreja, né, em alguns aspectos. Olha, o versículo 13 diz assim: eu sei as tuas obras, e onde estás, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Jesus estava reconhecendo que, apesar de todas as lutas, os desafios, eles não negaram o nome de Jesus. No versículo 14, Jesus diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti. E aí ele começa a citar: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha que coisa interessante. Eu quero só lembrar para você, essa história está lá no Velho Testamento. Balaque, ele queria destruir Israel porque ele estava com muito medo de que Israel viesse e invadisse Moabe e tomasse Moabe. E ele então, quando soube, ele contratou o profeta Balaão. E o profeta Balaão, ele era para subir lá no monte, de lá ver o povo de Israel e amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele fez isso 3 vezes e não conseguia amaldiçoar, porque quando ele abria a boca, Deus não permitia e só saía a bênção. Ele então entendeu e disse para o rei Balaque assim: olha, contra esse povo aí não tem como amaldiçoar eles. Mas eu tenho uma ideia. E a ideia dele foi o seguinte: você vai pegar as mulheres mais bonitas e colocar lá no meio do arraial de Israel, e então os homens israelitas, eles vão se apaixonar por elas e elas vão começar a se relacionar com eles, e quando elas estiverem se relacionando com eles, elas vão induzi-los a participarem do sacrifício, participarem do ritual a outros deuses. E quando eles fizerem isso, aí automaticamente eles serão amaldiçoados. E isso de fato aconteceu, está lá registrado. Só que agora Jesus está falando de uma igreja já no Novo Testamento. Jesus não está falando lá que o profeta Balaão em pessoa estava lá, mas ele estava falando que lá tinha pessoas com as mesmas atitudes. Eu vou só para você ver de novo, olha só. Lá, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Uma coisa que eu quero que você veja é que essas pessoas que seguem essa doutrina, elas se infiltram no meio do povo cristão. Elas entram para quê? Para poder fazer com que as pessoas se desviem ou não saiam completamente do caminho de Deus, mas essas pessoas, elas passam a participar de certas coisas que não deveriam participar. E a situação não está somente em comer, a situação está em todo o ambiente, todo o aspecto, tudo aquilo que de fato envolve essa questão. Isso que nós precisamos entender, ok? Então aqui, e tem um outro texto também, tá? Que é muito também, que vai na mesma direção, que é quando Jesus está falando exatamente, veja bem, a gente leu aqui só alguns versículos, mas vamos continuar a leitura aqui porque tem mais, tá? Mais à frente aqui, agora é a igreja de Tiatira. Jesus escreve, olha só, eu conheço, versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, as tuas obras são mais do que as primeiras. Agora olha o que diz: mas tenho
contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. É ensinar a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, você vai ver aqui algo interessante, que Jesus ele está falando assim, olha, é a mesma coisa, ela se diz profetiza, e tem muita gente se dizendo, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou profeta, eu sou isso, sou aquilo, que está ensinando o povo a fazer ou a participar de coisas quando que eles nunca deveriam ter participado, ok? Quero dar boas-vindas a todas as pessoas que entraram depois aí, que estão acompanhando com a gente, ok? Se você está aí, dá uma luzinha pra gente aqui para saber que você está aí ainda, ok? Pessoal aí do Brasil, tem muita gente também, do Peru, pastor Ronaldo, pastor Edenilson lá em Rio Branco, né? No Acre, tem também o Etienne lá da Flórida, Rodrigo de Paula, seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe você, ok? E nós estamos aqui falando hoje sobre as comidas sacrificadas, consagradas, né, aos ídolos. Então veja bem, vamos mais um texto? Eu quero mostrar para você, tem um outro texto que é também muito importante. Se você acompanhar comigo, tem um outro aspecto. As pessoas perguntam assim, é pecado comer as comidas do velho que foram proibidas no Velho Testamento, que Deus proibiu, dizia que se comesse ficariam imundas, a carne de porco, de coelho, animal de 4 patas que não tenham as patas fendidas, ou que animais que não ruminam. E essa pergunta varia muito. Bem, diretamente para essa pergunta, eu tenho algo interessante. Sempre as pessoas me perguntam e eu digo, bom, no Novo Testamento, quando os primeiros gentios se converteram, houve muita polêmica, porque na realidade os apóstolos que eram judeus, eles não esperavam que os gentios se convertessem. Então eles, quando isso aconteceu, eles se reuniram para dizer o que deveriam fazer. E esse é o texto que nós vamos ler lá de Atos, ok? Eu quero que você acompanhe comigo, Atos capítulo 15, o versículo 29. Esse texto é onde eles tomaram uma decisão, porque havia uma polêmica muito grande, dizendo assim, eles vão ter que seguir a mesma coisa, né, que nós seguimos, tudo aquilo que o Velho Testamento manda e etc. É a mesma pergunta, né? Que talvez muitas pessoas têm quando leem a Bíblia, né? Então, em Atos, no capítulo 15, no versículo 29, eu quero ler aqui para você, ok? Primeiro eu quero começar do versículo 28, porque o versículo 28 é muito importante para nós nesse aspecto. Eles estavam reunidos, tá? E no versículo 28 eles enviaram aqui já algumas pessoas para poder transmitir para eles qual era a resposta. Então no versículo 28 diz assim, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, eles não colocaram pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, eles colocaram pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então isso foi ideia do Espírito Santo. A ideia do Espírito Santo foi não impor sobre eles o mesmo tipo de coisa que estava imposta sobre os judeus. Então, continuando o texto, quais são essas coisas? Você vai ver aqui, versículo 29 diz assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então o que ele está dizendo aqui? Que eles deviam se abster de quê? Das coisas sacrificadas aos ídolos. Então aí vem, se alguém disser,
Você não deve comer comida sacrificadas aos ídolos. Você não deve comer isso. E, aliás, se alguém disser para você, você não pode comer, não tem problema nenhum. Você tem que entender que há uma palavra direta, bíblica, que está dizendo aqui: não coma coisas sacrificadas aos ídolos. Seja por causa do testemunho, seja por causa da consciência de alguém, ou seja por outras razões. O melhor é não comer, tá? Mas Paulo, ele fala algo interessante, que se você vai no açougue e vai comprar uma carne, por exemplo, ele diz assim: não pergunte, tá? Por que ele diz não pergunte? Se você perguntar e o cara fala, não, isso aqui foi consagrado, então pode começar a gerar um problema de consciência, uma crise de consciência. Então, ele diz, não pergunte, come, isso não vai te fazer mal, ok? Mas aqui, nesse texto, é muito importante, se você sabe, tá? Igual tem gente que diz, não, eu como até galinha de macumba da encruzilhada. Não faça isso, ok? Tem gente também que não entende, por exemplo, tem a questão das balinhas da época de Cosme e Damião. Também aconselho que não coma. De fato, são consagrados a esses dois demônios chamados Cosme e Damião, tá? Eu pessoalmente conheço uma pessoa que era espírita, ela foi ovelha da gente e ela todos os anos preparava isso, fazia isso e distribuía para as crianças. E quando ela se converteu e ela decidiu que já não ia mais mexer com nada disso, então ela, quando foi se aproximando a época de Cosme e Damião, época em que ela já estaria preparando tudo, dois demônios vieram na casa dela, entraram e começaram a questionar se ela não iria fazer aquilo para eles, que era aquela oferenda, né? E ela disse que não, e em nome de Jesus ela venceu aquele desafio, mas realmente um grande desafio. Bom, esse texto de Atos, no capítulo 15, ele serve para as duas coisas. Então, a primeira, que vocês abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, que vocês também não comam o sangue do animal, que é uma coisa que lá no Velho Testamento já estava proibido, e também não comam a carne sufocada, que a carne sufocada é a carne do animal que não derramou o sangue. Ou seja, torceu o pescoço, mas não derramou o sangue, come com sangue e tudo. Então está aqui, claro, não coma a carne sufocada, né? Que também vocês se abstenham da prostituição. E aí ele diz, se vocês fizerem essas coisas, vocês estão fazendo muito bem. Então é muito importante a gente entender esses aspectos aí. Tem um outro texto também que eu acho muito interessante, que está em Apocalipse. Eu não vou citar esse texto, mas se você quiser depois procurar, é onde Jesus fala da Babilônia. A Bíblia fala da Babilônia, caiu a Babilônia, mas uma das coisas que Deus diz assim, saia do meio dela, meu povo. A Babilônia representa a idolatria, a Babilônia representa tudo aquilo que não é de Deus. E Deus está dizendo assim, saia do meio da Babilônia. Então uma das coisas que eu quero mencionar hoje com essa pergunta e essa palavra, né? A pergunta é pecado comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Eu diria o seguinte, que se você comer, não vai provavelmente te afetar, porque o ídolo não é nada. Mas quando você entende que aquilo foi oferecido para demônios, que aquilo é uma coisa que, digamos assim, tem um aspecto claro, definido, eu diria melhor você não participar por causa deste aspecto. Eu diria sempre o seguinte, que na dúvida é melhor o exagero, né? Se você tem dúvida, é melhor o exagero para o lado certo do que a displicência que conduz ao lado errado. Então é muito importante você entender isso. Outras perguntas eu acho que você precisa fazer, né, antes de você
participar disso. Por exemplo, por que eu quero comer? Qual é a sua motivação? O que você está querendo? Né? Eu me sinto bem indo lá, por exemplo, vou numa festa, mas não é uma festa cristã. Você acha realmente, se você... Outra coisa, é porque eu gosto das comidas. Na minha opinião, você pode até fazer em casa ou comprar em outro lugar. Outra coisa, qual o tipo de memória que isso me traz? Né? Eu faço essas perguntas. Existe realmente a necessidade de você participar? Você pode estar sendo tentado ou estar com saudade da época que você estava, por exemplo, no mundo. Né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas negam, é muito sorrateiro, né? A gente não quer admitir isso, mas isso pode acontecer. Né? Tem gente que tem saudade daquela música, tem saudade daquela festa e de uma série de aspectos. Então você precisa, de fato, redefinir quais são as suas motivações para você querer participar ou querer fazer. Será que é porque todo mundo está fazendo e você não quer se sentir um alienado? Né? De repente você vai para a igreja ou participa das coisas da igreja, mas as coisas da igreja estão muito, vamos dizer assim, entediantes, né? E não é mais aquela coisa como era daquela época. Então você lembra daquilo, você acha bom e você de fato quer participar. Então é muito importante que você tenha bem definido quais são as suas motivações. Né? Agora, quando você diz, não tem nada a ver, eu acho isso uma maneira muito simplista de tentar resolver a nossa vida espiritual. Né? Um outro aspecto também que eu acho interessante você pensar é com relação à direção que você tem para não fazer ou para fazer certas coisas. Como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém que eu faça. Né? Tem um outro texto que é similar também, que ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tem gente que faz as coisas escondidas. Né? Não sei se hoje ainda tem isso, mas tem gente que fazia as coisas escondidas do pastor, né? Gostava de se esconder do pastor. Não adianta, você pode esconder do pastor, você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não se esconde. Então o que está motivando o teu coração? O que está realmente levando você a querer participar ou fazer coisas, né, que de fato eu entendo que não traz nenhum fruto, não edificam e etc. É muito importante também você ter uma conversa íntima com o Espírito Santo de Deus, tá? Você buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Claro que o que eu estou fazendo hoje, estou tentando te dar uma orientação bíblica, né, sobre isso. A gente precisa entender. Para sair, às vezes, de certas coisas, é necessário você romper, você cortar o cordão umbilical com aquelas coisas totalmente, senão você não consegue sair. Você vai ser um cristão frustrado, você vai ser um cristão triste, porque você vai estar na igreja porque quer ir para o céu, mas no fundo o seu coração está lá nas outras coisas. Né? Um exemplo muito claro, a gente que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos, a gente tem às vezes muita saudade de certas comidas do Brasil, né? E tem gente que, apesar dos anos, continuam trazendo comidas do Brasil para comer aqui, né? Tem gente que traz arroz, tem gente que traz feijão, tem gente que traz várias coisas. Não estou dizendo que isso é pecado não, tá? Por favor. Mas o que acontece? Tem gente que vai embora daqui e chega no Brasil, fica morrendo de saudade das comidas daqui. Fica sonhando, quer comer um donuts, quer comer, sei lá, pizza daqui, quer comer fast food daqui. Ou seja, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, não há como viver nos dois países. Quando você muda de país, há perdas e há ganhos. Né?
não importa qual é o país, mas a perda, coisas que você perde, coisas que você ganha. Na vida espiritual é assim também, na nossa vida cristã. Tem coisas que, quando você vivia no mundo e você decidiu vir para o reino de Deus, você deixou para trás. Então, o que faz a gente, por exemplo, esquecer ou deixar para trás as coisas do mundo? É a gente ter distância disso, a gente não participar disso, a gente não alimentar nossa memória com essas coisas. E a gente nós precisamos nos alimentar das coisas que são boas no reino de Deus. No reino de Deus tem muita coisa maravilhosa, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de comer uma boa picanha, principalmente quando sou convidado pelas minhas ovelhas, né? E tem outras coisas, uma boa amizade, né? Músicas que você... Hoje, no meio cristão, você tem música para todo tipo de gosto. Então, eu não preciso ir lá fora para poder buscar coisas que vão satisfazer a minha alma, porque a satisfação da minha alma está nas coisas de Deus. A satisfação da minha vida, da minha alma, está naquilo que Deus tem provido para mim no dia de hoje. Então isso é muito importante. Eu quero deixar você com essa palavra, tá? Eu queria também, se você tiver sua pergunta, pode escrever aqui, ok? A gente pode responder, a gente tem ainda mais ou menos 10 minutinhos, tá? Mas se você não tiver pergunta, não tem problema. Se você tiver uma outra pergunta de outra natureza, pode escrever aqui também. Se eu não te responder hoje, eu vou fazer um programa com um tema, tá? Para a gente responder. Na semana que vem, nós vamos falar sobre os anjos, tá? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os anjos. Você que quer aprender, não perca. Próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. E eu vou ter um convidado especial aqui comigo, que é o pastor Jason. O pastor Jason, ele é um amigo, ele está plantando uma igreja nova no centro de Denver. E a nossa igreja participa desse projeto com ele, né? A nossa igreja participa de vários projetos, graças a Deus. Isso é uma grande felicidade que a gente tem. A gente tem projetos no Brasil, em vários lugares do Brasil. A gente tem projetos também no Peru. A gente tem projetos na Espanha. A gente tem projetos na África. A gente tem vários projetos, graças a Deus, onde a gente participa. Então, e temos aqui em Denver esse projeto que a gente participa dessa plantação dessa igreja com o pastor Jason. Então ele vai estar comigo na próxima semana. Não perca, convide alguém, tá? Nós vamos falar sobre os anjos do Senhor. Nós vamos falar sobre como os anjos atuam na nossa vida, que importância ele tem. Tem muita gente que diz assim: será que eu tenho um anjo da guarda? Nós vamos responder essa pergunta, se Deus quiser, na semana que vem, ok? Então, se você tiver a sua pergunta também sobre anjos, pode escrever aqui, pode mandar para mim, você pode escrever no Facebook, manda um inbox, ok? É muito importante. Então, se você tem curiosidade sobre os nossos projetos, né, onde a gente participa, como a gente participa, pode escrever também. Em outubro de 2018, em Brasília, nós vamos ter um congresso de missões. Esse congresso de missões vai ser para que nós possamos levantar novos parceiros, né? Para que nós possamos também... Nossa ideia principal é reativar o coração das pessoas a amarem missões. Esse é um assunto que anda muito esquecido nas igrejas, né? Felizmente, muitas igrejas participam e, infelizmente, muitas igrejas têm como se diz, estão muito voltadas para si mesmo. Estão investindo em luxos, em tantas coisas, mas não estão investindo no envio de missionários, não estão investindo em coisas para o reino de Deus. E o nosso desejo é que nós possamos estimular, né, as pessoas a participarem de missões, ok? Nós temos em Brasília
uma equipe que está trabalhando, eu também vou estar lá em Brasília, então quero que você esteja orando por nós para isso. E se você quiser ir também, ok? Fale comigo para que você participe disso, ok? Obrigado, Ney. O Ney escreveu aqui, o pastor Jason é da Liberty Church e é um homem de Deus dedicado, né? É pai, esposo, e nós amamos muito ele, um profundo conhecedor da palavra de Deus. E eu quero trazer mais pessoas. Eu quero fazer um desafio para você, se você quiser. Se você tem alguma ou já teve alguma experiência com anjos, tá? Eu quero que você grave um vídeo e mande para o meu WhatsApp, ok? Se você já teve experiência com anjos, se você não tem o meu WhatsApp, você vai mandar no inbox, o seu vídeo aqui no inbox, e eu vou passar o teu testemunho, tá? No próximo programa, para todo mundo ver. Então se arruma direitinho, né? Pinte o cabelo, tira o pijama e veste uma roupa legal, ok? Eu te desafio a participar comigo. Não se esqueça, próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, ok? Muito bem, obrigado, Ney. O Ney, que vocês estão vendo aí, o Rodney Senna, escreveu México, Peru, Brasil, Guiné-Bissau, Papua Nova Guiné. O Ney é o nosso tesoureiro de missões. Ele é o homem que manda o dinheiro para os nossos projetos. Obrigado, Ney, e que Deus abençoe. Okay? Quero mandar um abraço, pastor Igor, lá de Cuiabá, que acabou de entrar aqui com a gente, o Wellington também, lá da M Norte. Ei, Wellington, que bom ver você aqui, ok? Obrigado, Olga, eu sei que você vai estar intercedendo sim, ok? Que Deus te abençoe e faça planos de vir também para Brasília nessa época com a gente, ok? Então, gente, quero mandar um abraço para vocês, todos vocês que ficaram com a gente até agora. Eu sei que é muito tarde no Brasil, eu sei que para muitas pessoas é um esforço muito grande, mas para minhas ovelhas aqui de Denver também, a Bruna, tá? Todos vocês que têm assistido aqui ferventemente, fielmente, né? A Marina também aqui de Denver, que Deus te abençoe, a Tânia, que Deus possa, o John Vane, né? Todos vocês, que Deus possa abençoá-los tremendamente, ok? Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Se tiver perguntas, não se esqueça de mandar para a gente. Um beijão no teu coração, um grande abraço, que Deus te abençoe ricamente e a gente se vê na próxima semana, ok? Bye, bye.